Ô, Paulo, não sei se ela ouviu, repassa para ela, por favor, Paulo. Não, Oi, ouvi Ana. sim. Ouviu? Ah, tá, obrigada. Então, você falou que não estava me ouvindo, então eu fiquei preocupada. Assim, tudo bem. Não, agora eu estou te ouvindo bem, graças a Deus. Bom, ai, que bom, então. Foi? Está aí? Já foi? Já, está perfeito. Tá, entrou agora em modo de Ah, apresentação. ok. Então, boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, o seu amor possa nos envolver a todos e envolver o nosso planeta que ainda caminha periclitante nas suas várias situações, não só de pandemia, mas com outras tensões, né? E hoje me propuseram esse tema, caminho para a felicidade. E aí vocês vão pensar que eu vou dar uma receita de bolo para nós começarmos a ser felizes. Vou dizendo para vocês que eu não possuo essa receita, mas 50 anos antes de Jesus, 50 não, 500 anos antes de Jesus vir à Terra, estar entre nós, essa receita começou, essa fórmula para alcançar a felicidade começou a aparecer para a humanidade através de Sócrates. E há 2000 anos temos aí esse código de conduta para conseguirmos, né, essa felicidade que tanto almejamos, mas que até agora a gente ainda não foi capaz de vivenciá-la. E não bastando isso, há uns 165 anos atrás, Jesus cumpre uma promessa que ele fez a todos nós e nos envia o Consolador prometido, né? A terceira revelação. E, mais uma vez, esse Consolador prometido vem nos lembrar toda esse código de conduta para alcançarmos a felicidade através da doutrina espírita. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos atrás dessa felicidade e continuamos buscando essa felicidade onde ela não se encontra realmente, né? Porque, como diziam os filósofos, como diz Jesus, como nos demonstra a doutrina espírita, felicidade é um estado da alma. Se é um estado da alma, essa felicidade não vai ser encontrada como a gente quer. Vou desenvolver o meu intelecto, vou adquirir muita cultura, quero carro último tipo, quero um apartamento mais luxuoso, e assim a gente vai buscando a felicidade exteriormente. E a gente não encontra. Não encontra porque as coisas hoje mudam com tanta rapidez que a gente não consegue nem usufruir aquilo que conseguimos naquele momento, porque já tem algo melhor, mais moderno, mais novo, e a gente já fica com a ambição de querer esse moderno. Enfim, vamos caminhando em busca da felicidade, possuindo coisas, colocando a nossa felicidade na mão de
de outras pessoas, esquecendo que a felicidade é um estado da alma, é um sentimento, é algo interior. Então, essa busca tem que ser a busca para a satisfação interior, que vai se refletir no exterior, no nosso corpo. Então, o caminho para a felicidade é essa busca do que é realmente necessário para a nossa felicidade, o que é supérfluo para a nossa felicidade. E a gente vai ver que a doutrina espírita, assim como os códigos de conduta que Jesus nos deixou, são a fórmula, né? Ou a receita do bolo para a gente caminhar para essa felicidade. Mas isso é uma busca, isso é uma construção. E para isso, Papai do Céu nos dá tantas encarnações quantas foram necessárias para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, todos nós aspiramos à felicidade. É inerente ao ser humano o desejo de ser feliz. Na verdade, nascemos, renascemos para encontrar, compreender e construir a verdadeira felicidade. Então, nós estamos exatamente nesse momento, no momento de compreender, não só através do intelecto, mas principalmente passando essa compreensão, essa razão, né, pelo coração, pelo sentimento, e começar a construir a verdadeira felicidade. Desde a mais recuada antiguidade, o homem sentiu necessidade de vencer a dor e as vicissitudes, libertando-se da angústia e superando o medo da morte. E esse medo da morte vem por causa da nossa incerteza na vida futura, né? E a gente vai ver isso. Na Grécia, Epicuro, Demócrito, Diógenes, Zenão dissertaram e lecionaram sobre a felicidade. Os oráculos, íamos buscar respostas para o nosso destino, nos oráculos, né, com as pitonisas, e até hoje utilizamos a Buena Dicha, né, ver a sorte, e aí a gente continua ainda na incerteza de como buscar essa felicidade, continuamos colocando a nossa felicidade na aquisição de bens materiais ou nos relacionamentos com o nosso próximo. Mas foi com Sócrates, 500 anos antes da vinda de Jesus à Terra, né? E Sócrates é considerado o pai da ciência moral, precursor do cristianismo e do espiritismo, que ouvimos falar concretamente de conduta reta, consciência tranquila, bem geral e felicidade comunitária, e que o homem não são as suas roupas, o seu invólucro, mas o seu espírito, e que esse espírito é imortal, né? O que é felicidade no seu significado no dicionário? Eu coloquei isso aqui porque eu achei muito interessante. A primeira conceituação no dicionário sobre o que seja felicidade está corretíssima, de acordo com os evangelhos de Jesus e de acordo com a doutrina espírita, de acordo com aquilo que Sócrates trouxe para os seus discípulos.
qualidade ou estado de felicidade. O estado da alma, ventura, contentamento. É necessário que a nossa alma se sinta venturosa, se sinta contente com o que a gente faz, com o que a gente diz, como a gente age. É necessário. Isso é interno, né? É uma qualidade ou uma virtude do nosso espírito imortal. Mas tem também outras conceituações que estão de acordo com buscar a sorte, né? Ver a sorte, desvendar o meu destino através de cartas, de búzios, de outras coisas mais. E aí tem êxito. Eu vou ser feliz porque eu fui exitosa na minha existência terrena, galguei bons empregos, tenho tantos diplomas, tenho sucesso na vida. São coisas externas ao espírito, né? São coisas que pertencem à Terra e que aqui vão ficar. Não vai ser o meu diploma de universidade, o meu mestrado, o meu doutorado, não vai ser os cargos que eu, porventura, tive aqui enquanto nessa existência terrena, que vão definir o meu estado como espírito na erraticidade, né? Após a morte do corpo. Nada disso vai valer, mas vai valer quantas lágrimas eu enxuguei, quantas vezes emprestei o meu ombro para ouvir um companheiro, né? Como eu tratei o meu semelhante, como foi a minha atitude perante os sucessos, os insucessos, né? As vicissitudes da minha jornada aqui na Terra. E, mais uma vez, a coisa muito exterior, né? Dizer que felicidade é sorte. Aí tem aquele que diz assim: eu não nasci sob uma boa estrela, eu não tenho sorte, Deus não olha por mim, e a gente começa a reclamar. E a dita também é lá, buena dita, viver a sorte, buscar o destino, sempre na busca do exterior. E aí a pergunta: e a doutrina espírita? Será que ela pode nos auxiliar nessa busca, na concretização desse objetivo? E a resposta é: para o codificador Allan Kardec, sim, porque as diretrizes morais do Espiritismo, que é a moral de Jesus, nos proporcionam a exata compreensão do que é a verdadeira felicidade e quais são os meios de atingirmos esse estado da alma. É uma coisa muito íntima. Essa satisfação tem que vir da nossa alma, do nosso espírito, não é exterior. Mas, se eu consigo esse estado de felicidade da alma, de satisfação da minha alma, do meu espírito imortal, eu consigo passar esse estado de felicidade para o meu corpo físico. E isso a gente vai ver mais tarde como isso acontece. Na Revista Espírita de janeiro de 1860, Kardec escreveu um artigo, Espiritismo em 1860, e diz Kardec que as ideias espíritas progridem e auxiliam o indivíduo a compreender o futuro. Não um futuro de desgraças ou de felicidade advinda de privilégios, mas um futuro racional, decorrente das nossas ações
e escolhas feitas na atual encarnação. E aí está a lei de ação e reação, de causa e efeito, né, que determinam o nosso projeto reencarnatório. Isso é fundamental. Nossas escolhas, né, as nossas ações são as causas que determinarão a nossa felicidade ou a nossa infelicidade após o nosso falecimento do corpo, né? E no nosso projeto reencarnatório futuro, afastando dessa forma a incerteza sobre o futuro. E a incerteza é sempre um tormento, portanto, um obstáculo à felicidade. Ter incertezas, não se amar, não se perdoar, não se buscar conhecer, levando a gente de uma incerteza, de um vazio existencial, é um obstáculo à nossa felicidade. Sem essa visão correta do futuro e das leis divinas, a pessoa não terá motivação para ver o bem do próximo, não terá resistência para enfrentar as privações e, no afã de ser feliz, desejará gozar, ter o que os outros possuem, se preocupar apenas em ter, tornando-se ávido, invejoso e egoísta. E não se tornará verdadeiramente feliz, porque o presente lhe parecerá curto. Então, a gente vê aí nesse momento, né, nesse momento de transição, essa luta contra o consumismo e o que é realmente necessário, essa luta entre o egoísmo e o altruísmo, essa luta entre o orgulho exacerbado e a humildade necessária para que a gente compreenda que essa humildade é que vai nos fazer vir a nós mesmos, olharmos para dentro de nós e começarmos a compreender como vamos nos transformando pouco a pouco, o que é necessário que eu modifique em mim mesmo, na minha postura diante da vida, na minha postura diante do meu semelhante. E é necessário modificar conceitos, é necessário rever os preconceitos, é necessário identificar em nós mesmos quais são as nossas sombras para que elas possam ser iluminadas, né? Então, essa é a nossa construção, esse é o nosso caminhar, né? Sair da sombra a caminho da luz. Mas isso ninguém pode fazer por mim, tem que ser eu mesmo. Esse é o trabalho, é um esforço, precisa de boa vontade, precisa de perseverança, precisa que eu aprenda, sobretudo, a me amar e a me respeitar. Porque só assim eu vou ser capaz de amar e respeitar o meu próximo. E quando isso acontece, eu sinto uma euforia dentro de mim, eu sinto um contentamento, porque eu estou com um esforço danado, que não é fácil fazer isso, me melhorando, né? Eu estou colocando em prática no meu dia a dia o código de conduta que Jesus nos deixou para que encontrássemos e construíssemos a nossa própria felicidade. Isso é que é importante, né?
repetimos que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam aos que se aprofundam, e que nelas vem algo mais do que fútil passatempo. Ora, como antes de tudo querem a felicidade, não é de admirar se liguem a uma ideia que torna feliz o homem. O Espiritismo progrediu principalmente... Eu tenho que tirar aqui esse stop. Tá. O Espiritismo progrediu principalmente desde que melhor compreendido em sua essência íntima, desde que se viu o seu alcance, pois toca na corda mais sensível do homem, a de sua felicidade, mesmo neste mundo. Logo, concluímos que o Espiritismo, que tem como objetivo primordial despertar e iluminar consciência e destruir o materialismo, tem auxiliado a criatura humana a entender e a construir a própria felicidade, ainda que em um mundo de provas e expiações. Então, vamos ver agora o que os espíritos superiores disseram a Kardec em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, sobre felicidade e infelicidade relativas. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores na questão 920: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta dos espíritos: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí a gente sabe que depende de nós como nós encaramos os nossos obstáculos, os nossos defeitos, como nós encaramos as vicissitudes da vida, né? No ramo da economia, no ramo da política, no ramo intelectual, social. Isso vai depender de nós. Então, depende de nós a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra, né? E aí a gente vai ter que ter submissão à vontade divina, sermos mais pacientes, mais tolerantes, enfim, uma série de coisas que o Evangelho de Jesus já há 2000 anos nos fala, dessas atitudes do espírito enquanto encarnado para poder superar as suas dificuldades. Na questão 921, pergunta Kardec: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Então, eu vou dizer assim: ninguém é feliz na Terra, eu não posso ser feliz, só quando vier o mundo de regeneração é que essa felicidade se tornará palpável para os terrestres. Não é assim, não é assim, né? Os espíritos nos dizem que mesmo a Terra tendo essa destinação ainda de provas e expiações, a gente pode e deve ser feliz na Terra, buscando essa felicidade, construindo essa felicidade no nosso dia a dia, despertando a nossa consciência de que somos espíritos imortais, de que já vivemos na carne inúmeras vezes e continuaremos em outras tantas reencarnações
com esse objetivo de conseguirmos construir por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, a felicidade eterna. Então, depende de nós sermos o quanto for possível felizes aqui na Terra, em momentos, em situações, depende de nós, né? Mas, enquanto isso, se não verifica, não chegou ainda ao mundo de regeneração, poderá conseguir uma felicidade relativa. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria felicidade. Olha o que os espíritos superiores estão nos recordando. Nós somos responsáveis, os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos no falar, no pensar, no sentir, no agir. Essas serão as causas, né, de como a gente fala, como a gente sente, como a gente age, né? Como a gente reage. É isso que vai nos trazer a felicidade ou a infelicidade, porque nós somos os arquitetos do nosso destino. Praticando, e aí vem um conselho dos espíritos superiores, praticando a lei de Deus. Ah, mas que lei é essa? Kardec perguntou aos espíritos superiores, né, onde estavam escritas essas leis divinas que são eternas e imutáveis, e a resposta foi cabal, na vossa consciência. Então, todos nós temos impresso na nossa consciência essas leis divinas. E elas são tão reais que toda vez que a gente faz uma escolha equivocada, essa consciência fica intranquila. Essa consciência nos alerta. Se a gente ouve ou não a nossa própria consciência, isso vai depender de nós mesmos, né? Então, são as escolhas que fazemos. Então, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, podemos ser felizes aqui na Terra. Podemos escolher a felicidade, mesmo sendo ainda um mundo de provas e expiações. Isso depende de nós, depende da nossa postura diante da vida, depende da nossa postura diante dos nossos semelhantes. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a felicidade é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Isso é verdade, né? Somos seres individuais, né? Somos diferentes, sentimos diferentes, pensamos diferentes. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você ou vice-versa. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens aqui na Terra? Olha a pergunta de Kardec e olha a resposta dos espíritos. Os espíritos superiores responderam: com relação à vida material, tudo que é aqui da Terra, né, com relação a essa vida material, é a posse do necessário. E aí a gente tem que começar a se perguntar: isso que eu quero, isso que eu desejo, isso que eu almejo, é necessário para a minha vida? Realmente vai me
fazer um ser feliz se eu conseguir isso que eu quero? Então, com relação à vida material, os espíritos estão nos dizendo que o que faz um homem feliz é a posse do necessário, não é do supérfluo. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, eu tenho que ter valores, ética, né? Eu tenho que vivenciar esse código moral que está gravado no meu ser imortal. A consciência tranquila e a fé no futuro. Eu sei que a vida continua no corpo ou fora do corpo. E que eu estarei no corpo tantas vezes quanto forem necessárias para que eu possa desenvolver a minha inteligência cognitiva, a minha inteligência emocional, a minha inteligência sensorial, para alcançar a inteligência espiritual. Na questão 926, Kardec pergunta aos espíritos superiores: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? É aflitivo todo esse avanço tecnológico, todo esse avanço científico, né? Todo esse avanço cultural? Isso daí não inflige ao ser humano novas aflições? E aí os espíritos superiores respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias. O que é factícia? É uma necessidade artificial, é uma necessidade convencional. Ah, ele tem, eu quero ter também. Todo mundo tem, eu tenho que ter também. Ah, todo mundo faz, eu posso fazer também. Não é assim que funcionam as coisas para o nosso espírito imortal. As convenções do mundo são criadas pelo homem. As leis divinas são eternas e imutáveis. Então, se essas leis estão gravadas na minha consciência, tudo que for contrário a essas leis vai fazer com que eu me sinta: não, eu errei, eu estou equivocada. Agora, se eu vou seguir o bom senso do que está me mostrando minha consciência, ou vou fazer aquilo que eu quero por capricho, a escolha é nossa. Mas já sabendo, com os ensinamentos que temos hoje, que as escolhas equivocadas é que nos fazem nos sentir infelizes, né? Então, os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias, artificiais, convencional, que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. E aí eu me lembro que, há alguns anos atrás, estava na moda, porque as criações do homem são sazonais, né? Está na moda, sai da moda, e etc. Modo de falar, modo de se vestir, modo de agir, modo de pensar, tudo é sazonal, né? Nada é tudo temporário. Então, eu me lembro que tinha um tal de Shoptime. Parece que ainda existe esse canal. Todo mundo assistia. Então, eu tenho amigos, né, que compravam tudo que viam no Shoptime, porque é moderno, porque está na moda, porque fulano tem, que Beltrano tem, e daí engavetavam tudo, não usavam nada, só gastavam dinheiro.
Teve gente que ficou com dívida por causa dessa ânsia de comprar tudo. Há até pessoas muito queridas que nem cozinhavam, nem chegavam na cozinha, mas ficavam comprando esses objetos, essas coisas novas, tecnológicas. Não vai nem usar, porque não vai para a cozinha, né? Então, isso é uma necessidade factícia, né? É artificial. Não é necessário para a minha felicidade isso. Adquirir coisas, reter coisas, armazenar coisas. Não, eu tenho que desenvolver o amor, né? Eu tenho que desenvolver a paciência. É isso que eu preciso aprender para desenvolver a minha inteligência espiritual. O que nos diz Kardec sobre a felicidade em O Evangelho segundo o Espiritismo? Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos espíritos, item 20. A felicidade não é deste mundo. Foi dada pelo espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, em 1863. E diz ele: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. Aliás, Jesus, também falando do Eclesiastes, falou que a felicidade não era desse mundo, como disse a Pilatos, o reino de Deus, né? Ou o meu reino, que é o reino de Deus, ainda não é deste mundo, mas um dia será. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. E daí o nosso querido professor, pedagogo, né, José Raul Teixeira, no livro Vida e Valores, no capítulo 26, falando-nos sobre o tema felicidade e infelicidade relativa, ele nos esclarece. É óbvio que na Terra jamais encontramos uma pessoa que usufrua de felicidade total. Encontramos alguém que tem muito dinheiro, mas não tem saúde, outros que têm saúde, mas não têm dinheiro. Encontramos quem mora bem, mas carrega problemas familiares tremendos, alguém que mora no gueto, na favela, mas a família irmanada é unida. Todavia, é possível ser feliz dentro dos padrões relativos da Terra, seja na concretização dos sonhos materiais, desde que honestos e equilibrados, seja na conquista do brilho da alma, né? Vós sois deuses, faça-se a sua luz, que surge com a melhoria dos nossos sentimentos. Então, aí já entra, né, a educação dos nossos sentimentos, para conquistarmos e construirmos a nossa inteligência emocional. É fundamental que eduquemos os nossos sentimentos. Paciência, benevolência, compaixão e etc. Né?
Nas questões materiais, não será errado buscar a melhoria de nosso padrão intelectual, financeiro e social, contanto que seja equilibrado, com bom senso. Não será errado buscar a melhoria de nosso padrão intelectual, financeiro e social, mas de entender que a busca principal, a felicidade mais ampla, não estará nas coisas materiais imediatas, mas nas questões do sentimento, onde buscaremos desenvolver amizades, cuidar da família, ajudar o próximo, tratar nossos conflitos íntimos, agir em vez de reagir diante das dificuldades, né? Acabar com os nossos preconceitos que trazem tantas desarmonias para a sociedade. Esses sentimentos, né? Sentimentos mais humildes, sentimentos mais altruístas, e não os nossos sentimentos orgulhosos, preconceituosos, né? Sentimentos com um orgulho exacerbado, qualquer coisa nos melindra, qualquer olhar, qualquer fala, não conseguimos esquecer e ressentimos as ofensas, enfim, é isso que a gente precisa trabalhar, né? Aprender a perdoar, principalmente aprender a perdoar a nós mesmos. Somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Nos equivocamos, sim, mas precisamos aprender a nos perdoar. Porque se eu não consigo perdoar a mim mesmo, se eu não consigo respeitar a mim mesmo, se eu não consigo respeitar os meus valores, se eu não consigo me amar, como é que eu vou respeitar e amar o meu próximo? Não dá. Eu não consigo fazer isso nem comigo mesmo, né? Aí Jesus nos dá uma série de passos a seguir. Olha, como é que você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está diante do teu olho? Não, não são 7 vezes que eu tenho que perdoar, são 70 vezes 7 vezes, né? Indefinidamente. Eu preciso aprender a amar o meu inimigo, a orar por ele, né? A não querer o mal dele. Eu preciso aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu quero ser feliz, eu tenho que desejar que o meu próximo seja feliz. Se eu quero sentir bem-estar, é necessário que o meu próximo também se sinta em bem-estar. É uma coisa que Sócrates falava dessa felicidade comunitária. Eu não posso ser feliz sozinho. É preciso que todos ao meu redor estejam também felizes, equilibrados, que tenham o necessário, né? Então, no atual estágio da tecnologia, se não equilibramos nossos apetites materiais, estaremos sempre infelizes, porque sempre haverá algo novo e mais moderno. Muitas vezes, nem sequer desfrutamos do que temos e conquistamos, porque já estamos ambicionando o produto novo que foi lançado. Saber limitar os desejos. Saber limitar os desejos, os caprichos, né? E ver sem cobiça o que o outro possui é um dos segredos para se buscar a felicidade na Terra. Porque saberemos definir o que é necessário e o que é supérfluo para as nossas vidas. Assim, desculpe, gente, estou me empolgando. Assim,
vamos entendendo que a felicidade decorre das escolhas que vamos fazendo durante nossa existência no corpo físico, sobretudo aquelas relacionadas ao sentimento. Porque à medida que vamos vivenciando o amor, estaremos cada vez mais ampliando o nosso estado de felicidade, que fará com que o cérebro libere os neurotransmissores específicos, dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, para que possamos, em nível biológico, sentir esse estado emocional, que o estado de felicidade é o estado do espírito, é o estado da alma, e que através desses neurotransmissores se projeta no corpo físico. E nós vamos ver mais adiante que os cientistas descobriram no cérebro, né, o ponto que chamaram o ponto divino, é o ponto dessa felicidade. Esse estado é conquista da alma, do espírito mortal, que empresta ao corpo físico o estado de bem-estar, de satisfação, de contentamento. Logo, podemos ser felizes na Terra sem esperar a felicidade no reino dos céus depois da morte, porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que apenas nós vivenciamos, mas aquela que experienciamos, doando-nos aos outros. Tudo quanto doamos é o que verdadeiramente nos pertence e o que vamos levar para o mundo espiritual após o falecimento do nosso corpo. O que tentamos guardar, reter, armazenar, é o que perdemos, porque vai ficar aqui na Terra. Pertence à Terra, não pertence ao espírito. Podemos ser felizes neste mundo, usufruindo as coisas materiais e servindo a Deus com bom senso e equilíbrio, rumo à felicidade eterna, a caminho da luz. Por tudo que vimos até agora, nos é fácil compreender por que a psicologia espírita de Joana de Ângeles nos toca o coração, pois sua base se fundamenta nos princípios da doutrina espírita, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados, estabelecendo pontes com o pensamento das diversas correntes da psicologia, criando seus 4 pilares para o estudo e compreensão da psicologia transpessoal, a 4ª força da psicologia, fundamentais para construirmos a nossa felicidade hoje e futura. Quais são esses 4 pilares? Primeiro deles, aprender a se conhecer. Sócrates dialogava com seus discípulos sobre o destino, a felicidade, a existência de anjos guardiães, né? A existência do anjo da guarda, a existência de espíritos que nos conduziam na vida, dialogava sobre que nós não somos o corpo, né? Mas somos essencialmente o espírito, né? E esse corpo é que reveste o espírito para que ele possa experienciar. Dialogava sobre as vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, falava sobre tudo isso, em busca de compreender o porquê da dor, o porquê do destino, né? O porquê dos problemas do ser humano na Terra,
e essa busca desenfreada à felicidade, sempre buscando no externo e nunca pensando no interior. E aí ele vai a Delfos, né? E vai ao templo de Apolo, e antes dele entrar no templo, ele lê no frontispício desse templo a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. E aí ele disse: aqui está a solução para todos os problemas da humanidade. E a quarta força da psicologia transpessoal, né? Além da pessoa, e não são espíritas que começaram a desenvolver essa quarta força da psicologia, foram psiquiatras e psicólogos e psicanalistas que não tinham nada a ver com a doutrina espírita, que desenvolveram isso, né? Que o espírito já existia antes de nascer, há muitos livros sobre isso. E aí Joana vem e coloca esses pilares para que nós possamos encontrar a nossa felicidade, construir a nossa felicidade na busca de concretizar esses pilares. Então, aprender a se conhecer é o primeiro passo. Eu preciso me conhecer, mas não é me conhecer apontando o dedo para mim mesmo, ficando horrorizada com o que eu fui ou com as minhas imperfeições. Não, é acolher e tentar modificar isso. Tem que ser com amor. Aprender a viver. Aprender a viver é conhecer que a destinação da Terra ainda é um mundo de provas e expiações, que a felicidade completa não existe, né? Aprender que nós podemos ser felizes relativamente aqui, depende das nossas ações, das nossas escolhas, a enfrentar as vicissitudes, as dificuldades na nossa vida, porque todos vão aparecer, é a enfermidade, é o problema financeiro, é o problema de relacionamentos, né? Relacionamentos amigáveis, relacionamentos amorosos, terão sempre problemas. De que maneira, qual é a minha atitude diante dessas vicissitudes? Como eu vou agir e não viver reagindo, reclamando, né? Dizendo que eu não tenho sorte, que eu não nasci com boa estrela, que Deus não olha por mim, etc. Aprender a ser. Aprender a ser e não a ter. O que vale é a nossa essência, são os nossos valores, né? É a nossa conduta, é a nossa coerência entre a nossa vida pública e a nossa vida privada. Isso é que é importante, né? A ética, enfim. E, por último, o mais difícil, aprender a amar, começando por nós mesmos, né? Começando por aprendermos a amar a nós mesmos, a respeitar a nós mesmos, a nos termos boa vontade para com as nossas imperfeições, paciência para poder colocar no lugar dessa imperfeição uma virtude. Isso é um trabalho doloroso, é um trabalho moroso. Não é em uma encarnação que eu vou resolver tudo isso. Por enquanto, estamos despertando as nossas consciências para podermos nos autoconhecer, saber como lidar com as dificuldades e vicissitudes da vida,
aprender a ser e não a ter, aprender a essência, o que está por dentro, não a aparência, e aprender a amar indistintamente, né? Amar os amigos, amar os inimigos, amar a mim mesmo, porque só assim eu estarei amando a Deus, e só assim eu estarei adorando a Deus. Então, para Joana, a crença em Deus não implica a necessidade de uma busca religiosa convencional, dogmática. Eu não preciso procurar uma seita religiosa, eu não preciso de um templo, né? Estabelece-se através da construção de uma relação saudável com a força psíquica transcendente, que ela chama de deltropismo, né? Eu, em conexão com a divindade, com o Criador, com essa inteligência suprema, né? Essa inteligência primeira. Isso é religiosidade. Ser ético, ser paciente, benevolente, indulgente, saber perdoar, ser fraterno e solidário, justo e amoroso, vivenciar as leis divinas introjetadas no self, que é o espírito, a individualidade, a alma, e integrada ao ego, que é a personalidade, é essa persona que vivemos nessa existência, sem a necessidade de pertencer a nenhum templo religioso ou seita. A religiosidade é fundamental para combater o vazio existencial, que atualmente adoece tantos companheiros de jornada, os quais buscam construir sua felicidade em ter coisas, pessoas, situações, sempre no externo. E quando surpreendidos pelos fenômenos psicológicos ou pelos desastres morais, sociais, econômicos, possuem menos estrutura emocional, atirando-se desesperados no fosso profundo da autodestruição. Por isso, a importância do desenvolvimento através da instrução e da educação, da inteligência cognitiva, da inteligência emocional, da inteligência sensorial e da inteligência espiritual. Para isso, Jesus nos deixou aí uma série de lições. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao inimigo, ver o cisco no olho do outro e não ver a trave diante de seu olho, perdoar 70 vezes 7, necessidade de caridade moral e material, disciplina, responsabilidade, resignação diante das vicissitudes, submissão às leis divinas. Sois deuses. O reino dos céus está dentro de vós. Se eu não construir, cada um de nós construir o reino de Deus dentro de nós mesmos, nós não conseguiremos construir esse reino de Deus coletivo para esse mundo de regeneração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Tudo isso são, e muito mais, são ensinamentos de Jesus para nós, para a construção da nossa felicidade. E aí, uma informação para vocês. Foi durante os anos 90, coincidindo com a estruturação da série psicológica de Joana de Ângeles, que os estudos do neurocientista norte-americano Michael Persinger e, posteriormente, do neurocientista Vilayanur Ramachandran, indiano radicado nos Estados Unidos, apresentaram evidências científicas da análise de Jung, porque Jung também, diferente de Freud e de outros psicanalistas, ele atendia
pacientes de meia idade, mulheres, homens, e que tinham esse vazio existencial e que eles acabavam, através da análise, descobrindo que foi que eles deixaram de lado a sua religiosidade, a sua religião, que a religião castradora, fanática, nada disso, mas essa conexão com a divindade, esse deutropismo de que nos fala, essa necessidade de que o ser humano tem, né, inata nele, dessa conexão com o Criador. Então, Jung dizia que não era patológico esse negócio de religião, né, nos consultórios da psicanálise, mas havia, sim, um vazio existencial apresentado por pessoas que deixaram a religião e a religiosidade de lado, só viveram a vida exterior, material e convencional da sociedade, mas sentiam esse vazio existencial, essa falta dessa conexão com a espiritualidade, com o Criador. Então, evidências científicas da análise de Jung e Joana de Ângeles, quando observaram a existência de um ponto divino no cérebro humano. Isso foi possível com o desenvolvimento das tecnologias aplicadas às ciências, né? Principalmente à medicina. O ponto da felicidade, do bem-estar, da satisfação íntima. E que aí, atingido o espírito, se sentindo satisfeito, atinge esse neurotransmissor no cérebro, e esse neurotransmissor vai despejar no corpo físico a dopamina, né? A adrenalina, a ocitocina, enfim, coisas que vão fazer com que a parte física do nosso ser se sinta feliz, bem-estar, né? Se sinta eufórica, se sinta satisfeita. É uma coisa íntima, mas que se apresenta no corpo físico. E aí a medicina vai e diz que esse estado da alma de felicidade, de bem-estar, de satisfação íntima, né? Principalmente quando a gente doa-se, como disse Raul Teixeira, ao nosso próximo, isso faz com que o nosso sistema imunológico se fortaleça, dando-nos saúde física. Então, esses estudos serviram como base para estabelecer que, além de todas as outras inteligências conhecidas, existe a inteligência espiritual, a inteligência da alma, inteligência com a qual nos curamos e com a qual nos tornamos um todo íntegro, o ser integral. Isso foi dito por Dana Zohar. Joana de Ângeles diz inteligência espiritual, né? É a inteligência que pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras, que seriam a inteligência cognitiva do conhecimento e a inteligência emocional da educação dos sentimentos, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa, ou seja, é o encontro com a felicidade. Boa tarde a todos, grata pela atenção e muita paz. Que Jesus continue, né, nos envolvendo no seu amor, na sua paz, na sua ternura.